Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje nós iremos analisar o contexto do sábado, porque o sábado era tão importante antes da vinda de Cristo e porque hoje as pessoas não consideram o sábado tão importante quanto aquela época, não valorizam tanto como aqueles tempos em que as pessoas viveram na época dos tempos dos profetas e na época de Cristo. Se analisarmos muito bem, a nossa semana possui 7 dias. É praticamente a mesma quantidade de dias em que Deus construiu o mundo e parou para descansar. Deus construiu o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. E se analisarmos também a segunda-feira, na qual nós consideramos o início da semana, na verdade é o 2º dia da semana, sendo segunda o segundo, terça o terceiro, quarta o quarto, quinta e assim por diante. Então, analisando por esse contexto, percebemos que domingo é o primeiro dia da semana, é quando nós começamos as nossas atividades, é o dia em que nós paramos para fazer os projetos, analisar, ver como iremos começar tudo. Foi exatamente assim que Deus preparou e construiu todo o mundo. No primeiro dia, avaliou como tudo seria preparado e no segundo dia começou a trabalhar para poder que tudo acontecesse e chegando ao sábado, descansou para assistir aquilo que ele construiu. E nós praticamente vivemos um contexto até parecido. O domingo é o dia em que nós nos preparamos, procuramos ir à igreja para ter reflexões sobre a nossa vida, ver como iremos agir durante a nossa semana. E na segunda-feira é que nós iniciamos os dias de trabalho. E assim trabalhamos até a sexta-feira e a partir do sábado nós decidimos parar para descansar. Procuramos os nossos divertimentos para poder aproveitar a nossa vida. É claro que se analisarmos um contexto mais aprofundado, o sábado e o domingo nós consideramos como dias de descanso. Mas, se analisarmos muito bem, o domingo é um dia que nós nos preparamos para retornar às nossas atividades, às nossas rotinas. Compreendendo isso, nós podemos analisar bem que o sábado era um dia muito importante porque é um dia que nós paramos para poder descansar de todas as coisas que nós fazemos. Então, nós colocamos a nossa vida à disposição do descanso para evitar fadigas, evitar estresse, evitar problemas. Então, é um dia para preparar o nosso corpo para afastar de nós tudo aquilo que tem nos sobrecarregado pelo cansaço, seja do trabalho, do estresse do dia a dia, das cobranças e assim por diante. Compreendendo isso, naquela época de Cristo, as pessoas consideravam que o sábado era um dia no qual nós deveríamos oferecer a Deus, um dia que nós temos que parar para praticamente entregar a Deus todas as coisas. É o dia do Senhor. O sábado é para descansar, então é um dia para fazer orações, fazer entregas a Jesus, aliás, entregas a Deus na época de Jesus, mas hoje, no nosso contexto, basicamente o sábado é um dia para também fazermos orações a Jesus, nos entregarmos a uma vida de paz, tranquilidade, descanso, serenidade. Porém, conforme os anos foram passando, a gente sabe que esse contexto mudou muito, principalmente pela vinda de Cristo. Quando Cristo veio, ele nos apresentou o nosso contexto da nossa primeira, aliás, do nosso evangelho do dia de hoje, de que o sábado é o dia do Senhor. Porém, nós temos que analisar que Deus é amor. Praticar o bem nos dias do Senhor é muito aceitável para Deus. Deus preferiria que você pudesse, às vezes, sair de sua casa para poder entregar marmitas para aquelas pessoas que estão passando fome, para ajudar o seu irmão, para poder ensinar a palavra de Deus, para poder evangelizar.
para poder ajudar ao próximo, ajudar a sua família, trazer o seu sustento para a sua casa, para poder praticar tudo aquilo que é demonstração de amor com o seu próximo e para com Deus. Desde que você não desobedeça o amor a Deus sobre todas as coisas, e desde que você não desobedeça o amor ao próximo como a ti mesmo, você descumprir regras, que são às vezes regras que nós consideramos básicas do nosso dia a dia, que é descansar no sábado, é aceitável para Deus. Você não descumprindo os mandamentos, mas às vezes trabalhando para exercer o amor de Deus na vida de alguém, Deus não se importa com isso. Deus não irá ficar ofendido, não irá ficar chateado, não irá achar que você está indo contra os seus mandamentos. Mas nós temos que compreender que desde que você não desobedeça os mandamentos de Deus. Por isso, todos os dias é o dia do Senhor. Se você tem uma rotina um pouco diferente daquilo que a gente convive, às vezes uma vida, para quem tem uma vida que trabalha numa rotina de segunda a sexta, você tem que criar métodos nos quais, quando você estiver de folga, dê a oportunidade a você de poder se divertir, de buscar uma vida mais saudável, de estar em paz e viver o descanso. Você tem que buscar isso. Muitas pessoas encontram descanso, às vezes, indo passear numa lagoa, indo a um parque com os seus filhos, às vezes saindo com a namorada para ir fazer um lanche, e assim por diante. Cada um define aquilo que é um descanso para a sua vida, o que traz a sua alegria, a sua paz. Então, desde que você pratique o amor de Deus no dia do descanso do Senhor, é muito bem aceitado por Deus, desde que você não viva os pecados. Se você descumpre um pecado, naturalmente você está quebrando regras que Deus impôs na sua vida, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a ti mesmo. Até mesmo para aqueles que estão com a vida mais em comunhão com Deus. Um exemplo é os padres, os pastores, os bispos, os diáconos, que são pessoas que estão mais envolvidas. Elas também têm essa liberdade de buscarem o seu dia de descanso. É claro que não é todos os dias que... Vou dar um exemplo. As freiras, elas costumam ter uma vida direcionada a orações. É claro que existem grupos diferentes de freiras que trabalham com cada tipo de vocação. Então, aquelas que têm a vocação de fazer orações, intercessões, elas estarão diariamente fazendo intercessões e orações, pedindo a Deus por necessidades que a gente conhece muito bem no mundo. Porém, até elas têm um dia na semana para poder descansar. E às vezes o descanso dela é direcionado a certas coisas que cada uma delas define como é melhor para elas. Algumas gostam de, às vezes, parar para fazer leituras. Outras gostam de ir visitar a família, outras gostam de praticamente descansar, dormir um pouco, a conviver com coisas um pouco fora da rotina. Então, são decisões que cada um toma, são necessárias para que a pessoa quebre exatamente a rotina da sua vida e tenha assim uma vida mais saudável. Nós não podemos ficar extremamente presos a todas as coisas, e prova disso é Deus quando construiu o mundo. Ele deu até mesmo a si mesmo, que é Deus, ele se deu o direito a descansar. Trabalhou 6 dias e descansou ao 7º dia. Então nós também temos esse direito, temos que compreender que precisamos disso, não podemos nos sufocar com o nosso trabalho e nem achar que vamos nos enriquecer mais por isso. O descanso é necessário para que nós consigamos encontrar nossa paz e até mesmo trazer um equilíbrio interior dentro de nós. Quando nós nos sufocamos de tanto trabalhar, nós não encontramos um equilíbrio interior e às vezes acabamos
nos desequilibrando, causando dentro de nós, às vezes, um estresse, um mal-estar, uma situação desconfortável para o nosso espírito. O nosso espírito ele tem essa necessidade de se sentir bem através do nosso descanso. Então, por isso, dê a você esse direito de descansar, de buscar para você momentos de lazer na sua vida. É isso que a nossa palavra de hoje, a reflexão de hoje vem nos trazer. O pedido para que você dê a você o direito de descanso. Não se sobrecarregue com o seu trabalho, com as suas rotinas. Às vezes, vou citar um exemplo, uma dona de casa trabalha a semana toda e não se dá o direito de ter um descanso. Então, se dê a esse direito. Às vezes tem dia que é melhor você abandonar tudo na sua casa e dizer, não, hoje é meu dia de descanso, eu adiantei tudo durante a semana, então hoje não irei fazer nada, vou separar esse dia para poder curtir minha família, fazer um churrasco, passear, ir ao clube, seja lá o que for. Mas defina para você durante uma semana, um dia da semana, um dia para poder tirar o seu descanso. E não descumpra os mandamentos de Deus naquilo que você escolher para descansar. Se você às vezes decidir ir a um clube com os amigos, não enfie a cara em vícios. Por exemplo, bebedeiras, uso de drogas, coisas desse tipo. Pode muito bem ir ao clube com os amigos, se divertir, brincar, ouvir músicas, mas não entre no mundo dos pecados. Não entre, às vezes, ouvir músicas que irão trazer coisas ruins para a sua vida e você sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Então, escolha para a sua vida aquilo que irá trazer para você a presença do reino dos céus, a presença de Deus na sua vida. Mas jamais viver uma vida de pecados e uma vida que vá destruir a sua oportunidade do reino dos céus. No mais, essa é a nossa reflexão da nossa liturgia da palavra de hoje, que é do nosso evangelho, e vamos ouvir os nossos comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Astéria Maria que nos mandou. Olá, boa noite, missionário Wagner, que Deus te abençoe sempre a você e sua família também. Amém. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, mais uma vez, obrigado, missionário, por ler nossas mensagens. Que Deus abençoe sempre. Nesta sexta-feira, cheguei em casa do trabalho que abri o celular, já vi a imagem da Santíssima Maria e já veio a vontade de rezar por muito bom sentir isso. Eu rezo o terço da Nossa Senhora e de São José e da Divina Misericórdia e coloco na intercessão todos os inscritos do canal e toda a humanidade e que Deus abençoe sempre a cada um de nós. Amém. É sempre bom rezar o terço. Nós também aqui temos até um canal de reza do terço, E a reza de rezar o terço traz para a gente uma comunhão, uma aproximação maior com Jesus Cristo, pois Jesus Cristo é filho de Maria e quando nós rezamos o terço, nós pedimos a intercessão de Maria a seu Filho Jesus. E Jesus pede a Deus Pai por cada um de nós. Então, é um caminho opcional que nós temos. É claro que se oramos a Jesus Cristo e pedimos a Jesus Cristo, Ele irá olhar por nós. Porém, nós temos que compreender que Maria Santíssima, ela foi agraciada por Deus. Ela é bem vista de geração em geração. E nós podemos muito bem interceder. Não é que Maria irá fazer por nós, mas nós podemos pedir a ela que peça a seu Filho para olhar para cada um de nós. Nós temos também um comentário da Márcia Souza, que nos mandou: peço oração pelo meu irmão que está que outra cidade fazer exame para fazer transplante de medula óssea. Já somos abençoadas, pois meu outro irmão
é 100% compatível e fiquei em segundo lugar. Deus nos ama de verdade, amém. É verdade, Márcia Souza, é muito bom quando a gente é abençoado com situações nas quais tanto a gente quanto as pessoas próximas da gente podem fazer alguma coisa para ajudar. E ajudar sempre engrandece o nosso coração, e isso é porque nós temos a presença de Deus dentro de nós. Deus sempre quer nos ajudar, e quando nós agimos e fazemos ações para ajudar os nossos irmãos, nós nos sentimos bem exatamente porque a presença de Deus está dentro de nós. E o fato de fazermos o bem nos faz nos aproximar de Deus. A Márcia Souza também nos mandou: paz do Senhor esteja com o Senhor também. Missionário, eu não consigo jejuar de maneira correta. Será por quê? Sou pecadora, eu bebo só água. Muito bom esta reflexão. Amém e obrigado. Realmente o jejum, ele é um pouco, de certa forma, até um pouco complexo, a gente impor regras para fazer jejum. Primeiro porque a gente tem que compreender a nossa saúde, a gente tem que compreender o nosso corpo, e o jejum ele tem que ser algo que não irá nos levar a trazer doenças consequentes ao jejum que nós iremos fazer. Tem pessoas que não podem fazer jejum exatamente porque tem uma sensibilidade física muito grande. Então o jejum que ela tem que fazer, às vezes é um pouco diferente daquele que algumas outras pessoas podem fazer. Tem pessoas que conseguem ficar sem se alimentar de comida sólida, algo mais sólido, muitos dias. Vivem praticamente à base de água. Mas tem pessoas que não, que precisam às vezes fazer só meio período. Ficam de meia-noite até meio-dia sem se alimentar e depois se alimentam de meio-dia até meia-noite com quantidades menores de alimento. Então, você tem que se conhecer primeiramente para poder definir qual tipo de jejum que você irá fazer. Mas o jejum, a gente tem que compreender que é a necessidade que o nosso corpo tem de alimentos. Então, se você precisa de comer uma quantidade X, corte pela metade, já é um jejum. Você vai sentir a diferença, o seu corpo vai sentir essa diferença, e isso vai te aproximar de uma vida em comunhão com Deus, porque o seu corpo vai se sentir fraco nesse período em que você ficar se alimentando em quantidades menores. Então, basta se conhecer, saber até onde você pode ir, não ultrapasse limites que você não consegue. Por exemplo, se você não consegue jejuar muitos dias, não extrapole isso, não venha desmaiar por falta de, às vezes, vitamina no seu corpo. Então, faça de forma gradativa, com cuidados, não atrapalhe a sua saúde, não destrua o seu organismo, às vezes, por causa de um jejum. Isso tem que ser feito com consciência, você tem que saber os seus limites, e você tem que se conhecer. Quem se ama, se conhece. Quem se conhece não vai ultrapassar limites que poderão te prejudicar. Adélia Santos nos mandou: bom dia, missionário, que a paz de Cristo esteja entre nós. Peço bênção para todos do canal, peço oração pelos meus filhos e por mim mesma. Senhor Deus, purifica meu coração, me mostra a melhor direção a seguir, Senhor. Deus Todo-Poderoso, perdoe meus pecados. Amém, Senhor. A gente pede aí que todos coloquem em oração a Adélia Santos, toda a sua família, que derrame todas as bênçãos e olhe por todas as necessidades, tanto dela quanto das pessoas que ela muito ama. E a gente sabe muito bem que todos precisam e que Deus é amor puro para ajudar todos nós. Ele está disposto a olhar por todos aqueles que o servem. Aqueles que não o servem, a gente sabe muito bem que é como se dessem as costas a Deus. Então Deus não tem como te ajudar se você não estiver prostrado diante do Senhor.
para humildemente pedir que possa ajudá-lo, que possa olhar por você. A nossa amiga Doreci Nascimento nos mandou: o jejum e a oração é uma poderosa arma espiritual dada pelo Senhor. Deus ao seu povo, à sua igreja. Orar é conversar com Deus. Deus, caminho, verdade e vida, caminho que devemos seguir. Um detalhe muito importante que talvez eu nem tenha dito no nosso vídeo sobre a reflexão do jejum, é que o jejum realmente, como a Doreci nos diz, é uma arma poderosíssima para as batalhas espirituais. A gente às vezes vê questões aí de usar o exorcismo para tirar demônios nas pessoas, como até Cristo se utilizou disso, e a gente sabe que para poder entrar nessas questões, principalmente de exorcismo, é necessário jejum e oração. Muito falado sobre isso. Então o jejum é para fortalecer o nosso espírito e a oração é para ter uma comunhão com Deus, conversar com Deus e pedir que Deus nos oriente através do Espírito Santo. Parabéns, Doreci, muito sábio esse posicionamento seu aí sobre a arma espiritual ser o jejum. A Doreci também nos mandou: bom dia, missionário Wagner, saúde e paz para todos do canal de oração. Muito obrigado, Doreci, e desejo o mesmo a todos os nossos amigos do canal de oração e meditação. A Odete Sobral nos mandou: amém, bom dia, missionário Wagner e todos os irmãos do canal. A paz esteja com todos nós. Muito interessante essa reflexão sobre o jejum. Aprendi e entendi mais sobre ele. Missionário, seja como Deus quiser as suas reflexões. Espero em Deus poder estar sempre ouvindo e aprendendo com elas. Gratidão sempre. Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado a Odete Sobral pelo carinho, por assistir também aos nossos vídeos, por buscar, através de Jesus Cristo, um aprendizado para se direcionar a uma vida melhor, uma vida servindo a Deus, uma vida em comunhão com Deus. A Milena Aparecida nos mandou um amém. Um grande abraço, Milena Aparecida, que Deus te abençoe. O Adilson também, que Deus te abençoe, Adilson, que nos mandou um amém, que assim seja. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa noite, missionário Wagner, que Deus te ilumine sempre e que a paz do Senhor esteja conosco e com todos nós. Amigo do canal, amém. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, muito boa noite, e a todos os inscritos do canal. Meu pedido de oração é pela família do Lucas, da Doreci, da Adélia e da Odete Sobral, que todos os dias mandam mensagem no canal, e que a luz do Espírito Santo resplandeça sobre todos nós e toda a humanidade. Amém. Que assim seja. Astéria Maria e José Antelmo, nosso grande amigo José Antelmo, que pede por Lucas, Doreci, Adélia e Odete Sobral, que Deus possa olhar por cada um deles. A Márcia Souza nos mandou: boa noite, missionário, e a todos. Deus esteja sempre conosco. Amém. Que assim seja, Márcia Souza. Um grande abraço a você, que Deus te abençoe e olhe por você e por todas as suas necessidades. É o meu pedido e tenho certeza que é o pedido de cada um do nosso canal. Esses foram os comentários do vídeo de ontem e também um pouco do vídeo do dia 3. E que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.